continuidade ao estudo das nossas fórmulas e funções aqui nas planilhas e agora eu vou explicar como funciona uma função chamada arred, que é uma função de arredondamento por aproximação. Nesta função, que eu já vou colocando aqui para vocês o nome e um exemplo igual, vamos colocar ali arred, abre parênteses, primeiro exemplo eu vou colocar A1, ponto e vírgula 0, 0. Igual a arred, abre parênteses, a 1 ponto e vírgula 0. A função arred, ela tem dois argumentos. O primeiro argumento é o número que tu quer arredondar, porque ela é uma função que arredonda um número por aproximação. E o segundo argumento da função arred é a indicação de quantas casas decimais ou qual é a posição para o arredondamento. Quando eu digo que a posição é 0, que é o que está no segundo argumento, observa, A1, que vale 2,9, ponto e vírgula 0 está no segundo argumento. O 0 indica que eu quero arredondar esse valor 2,9, que é o valor de A1, para nenhuma casa decimal, porque ele está com uma casa decimal, ele está 2,9, mas eu quero arredondar ele para nenhuma casa decimal, eu quero deixar esse valor sem casas decimais. Como é que eu posso arredondar esse valor para deixar sem nenhuma casa decimal? 2,9, te pergunto. Arredondando para nenhuma casa decimal, já que o arredondamento é por aproximação. Será que 2,9 é mais próximo de 2 sem nenhuma casa decimal? Quer dizer, vou arredondar para baixo. Ou será que ele é mais próximo de 3 com nenhuma casa decimal? Bem, 2,9 é mais próximo de 3. Então, quando eu arredondar 2,9, que é o conteúdo de A1, para 0 casas decimais, isto é, para nenhuma casa decimal, vai ter que ficar 3 aqui como resposta. Observa, 3 foi a resposta da nossa função arred. Porque 2,9, sem nenhuma casa decimal, não é mais próximo de 2. 2,9 é mais próximo de 3. Por isso que no arredondamento aqui, a resposta ficou justamente, observa, 3. Agora, professor, se tu fizer esse arredondamento aqui, em B2, B2 vale 2,1. E aí qual vai ser o arredondamento de B1, desculpa, B1. B1 vale 2,1. Então vamos botar ali, ó, arred B1, que vale 2,1, ponto e vírgula 0 de nenhuma casa decimal. Qual é o arredondamento? Bem, 2,1 sem nenhuma casa decimal é mais próximo de 2 do que de 3. Então, quando eu arredondar aqui com a função arred, vai ficar 2. 2. Porque agora sim, 2,9 era mais próximo de 3. Arredondou para 3. Mas 2,1 arredondou para baixo e virou 2. Então, arredondar B1, que vale 2,1, para nenhuma casa decimal, a resposta que fica é 2, como vocês viram ali. Porque agora eu estou arredondando para baixo, já que 2,1 é mais próximo de 2, se comparado ao 3. Professor, e aqui, ó, C1 vale 2,5. Nesse exemplo, vamos fazer ó, arred C1, que é o número que tu quer arredondar, tu bota no primeiro argumento, e no segundo argumento a posição desse arredondamento, que é a posição 0 de nenhuma casa decimal. 2,5 sem nenhuma casa decimal é mais próximo de 3 ou de 2? Professor, mas aí está no meio, porque 2,1 vira 2, 2,9 vira 3, mas e 2,5 que está bem no meio? Será que vai virar 3 sem nenhuma casa decimal ou vai virar 2? Vai virar 3, porque quando está no meio, arredonda para cima. Então 2,5 está bem no meio, vai arredondar para cima e vai virar 3 também. Observa lá o resultado, apareceu 3. Então na função arred é uma função de arredondamento. O perigo é quando o valor está no meio, como é o caso do 2,5. 2,5 não é nem mais próximo de 3, nem mais próximo de 2. Mas se estiver no meio, vai arredondar para cima, então 2,5 já virou 3 aí no nosso arredondamento. Então aqui tem que cuidar muito, né? Quando eu botei A1, 2,9 virou 3 porque arredondou para cima. 2,1, que era B1, virou 2 porque arredondou para baixo. E 2,5 estava no meio, se estiver no meio tem que arredondar para cima, aí virou 3 como resultado. Por isso que ela é chamada de função arred, porque ela é uma função de arredondamento por aproximação. Tem uma outra função, prima da função arred, que eu vou te mostrar agora, que não arredonda, só trunca na posição. E aí não importa se é 2,9, vai ficar 2,
2,1 vai ficar 2, ou 2,5 vai ficar 2 também. É a função truncar, que em vez de arredondar, trunca na posição indicada. Vamos construir ela agora, observa. Igual, truncar, abre parênteses. Nessa função truncar, eu também tenho o primeiro argumento como sendo o número, assim como na função arred. Vou botar A1, A1, primeiro argumento. E o segundo argumento também é a posição indicativa, nesse caso zero, de nenhuma casa decimal. Então, como é que eu vou truncar A1, que vale 2,9, na posição zero? Como é só truncar, não é arredondar, é só truncar, é só tirar. Então, 2,9 truncando na posição zero, a resposta é 2. Porque ele não vai arredondar por aproximação, ele só vai retirar aquela casa decimal da posição indicada. Por isso que a 1,0, o resultado foi 2. Nos outros também vai ser 2, porque é só truncar na posição. E vai ficar sempre 2 nesse caso. Ó. Vamos colocar aqui truncar então B1, B1,0. Vou truncar B1, que é 2,1, na posição 0 casas decimais. O resultado que vai aparecer ali, observa, 2 também. E finalmente 2,5, que está no meio, também na função truncar, vai truncar para nenhuma casa decimal. Vamos truncar lá então C1, C1,0. Observa, C1 vale 2,5, truncando na posição 0 de nenhuma casa decimal, vai ficar 2 como resultado também. Então na função truncar, aí ficou sempre 2, porque a função truncar é a função que trunca aquele número na posição indicada no segundo argumento, nesse caso 0 de 0 casas decimais. Tá? Função bem interessante aí para trabalhar.